Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. E está sendo comentada por Emmanuel na lição 32 do livro Fonte Viva, a boa parte. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita e impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto costuma carregar o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da vida humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe no plano em que evoluímos. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da boa hora em que vivemos é muitas vezes a fonte de bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura boa parte nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Mais uma vez, com uma maestria e também com poesia, Emmanuel vem analisar essa passagem do Evangelho de Lucas, lembrando para todos nós aqui na Terra a primeira coisa. Olha só que frase maravilhosa dele. Ele fala assim, imperfeição completa e perfeição integral não existe na Terra. Quem está aqui já deu os primeiros passos, a gente vê pela nossa evolução intelecto, moral, mas também quem está aqui está muito longe da perfeição. Tá? Então, fatalmente, a gente vai chegar à conclusão de que aqui na Terra todo mundo tem lado luz, todo mundo tem lado sombra. A gente tem o costume de enxergar mais a luz ou a sombra de acordo com as nossas afinidades, com as nossas aspirações. Mas o fato é que todo mundo tem seu lado sombra e seu lado luz. Todo mundo mesmo. Muito bonito quando o Emmanuel, inclusive, vem falar pra gente, olha, aquele que é o criminoso hoje, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. É interessante que ontem à noite, numa conversa informal entre meus primos, família mesmo, consanguínea, estava lembrando que uma pessoa hoje que é considerada pela sociedade um criminoso, ele salvou minha vida 2 vezes. Se um dia encontrar com ele, né, ou aqui nessa encarnação mesmo, numa oportunidade no plano espiritual, falei, você me salvou 2 vezes. E assim como também eu me lembro com muito carinho de integrar um grupo, né, de estar entregando quentinha na rua, e de repente tá tendo um princípio de briga, eu segurei o grupo que estava com as quentinhas na mão, e quando eu vou na direção lá do grupo que estava brigando, eu escuto a seguinte frase, vocês vão roubar o carro de quem vocês quiserem, o deles não, porque eles trazem comida pra gente toda semana. Estava falando da gente, quer dizer, aqueles que frequentavam aquele lugar e que comiam da quentinha, né, que estavam morando ali na rua, e defenderam a gente, não deixaram roubar o nosso carro. Então Emmanuel aproveita a passagem de Maria e Marta, que a gente lembra como é que ela é no Evangelho, né, de uma ficar enciumada, falar, olha só, eu estou fazendo os deveres da casa toda e essa aqui só está preocupada com a leitura, do estudo do Evangelho, a busca interior, e Jesus fala, olha, ela está escolhendo a melhor parte. Emmanuel pega essa passagem e vem lembrar para todos nós que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. E que em qualquer curso que você vai fazer de chefia e liderança,
se um dia você tiver uma oportunidade de estar sendo um gerente de uma empresa, de você estar trabalhando num lugar que de alguma maneira você vai estar liderando, chefiando um determinado grupo, isso seja da maneira formal como da maneira informal. Assim nascem, por exemplo, os capitães de time de futebol. É aquela pessoa que tem uma liderança nata, que ele chega, eu acho melhor você jogar dessa maneira, você fazer isso, você fazer... Então, nasce naturalmente. Então ele vem falando, quando você vai fazer esses cursos, a primeira coisa que a pessoa aprende, ó, eu vou entender que o lado bom dessa pessoa é isso e que o lado negro dessa pessoa é esse. Vou tentar explorar essa pessoa aqui da melhor maneira no lado bom, vou tentar deixar o lado ruim dela de lado, sabendo que quanto mais a pessoa exercita o seu lado bom, ela vai deixando o lado ruim de lado, naturalmente. E a gente já teve a oportunidade até de analisar nessas mesmas palavras ou palavras parecidas, né, fazendo esse estudo de Emmanuel, é que o que acontece? A gente vai entender um dia que todos nós precisamos do fogo, que tem o elemento purificador, todos nós precisamos da pedra, que é contundente, da ventania, da enxurrada, para teste. Quer ver, conhecer o ser humano, como é que é, ou pisa no pé dele, ou dá poder para ele. Nesse momento você vai saber como é que é o ser humano. Né? Mas você observou aquele lado positivo, estimula aquele lado positivo, porque você vai precisar daquele lado positivo dele no determinado momento. Tem gente que o lado positivo dele é lidar com seres humanos. Tem gente que o lado positivo dele é ele conseguir ser mais enérgico fisicamente. E vai ter hora que não adianta. Você, para conter um início de confusão, por exemplo, você não vai conseguir contar com um determinado grupo de pessoas. Você vai pegar aquela pessoa que é mais enérgica e que ao mesmo tempo não seja tão agressiva para poder não tacar fogo no que já está começando a ter problema. Então a gente começa a analisar como é que é cada um e entra numa coisa chamada, que eu convido a gente a estudar depois, uma coisa chamada indulgência. A indulgência vê os defeitos da pessoa, conhece os defeitos da pessoa, porém não divulga, ou se precisar divulgar, divulga para ajudar. Né? Tiver que chamar a atenção, vai chamar a atenção em particular. Vai chamar a pessoa, né, a papo de amigo, de irmão mesmo, vai conversar em particular. Mas se alguém chegar perto de mim para falar mal de fulano, não. A gente vai defender, como a gente defende nossos filhos, como a gente defende as pessoas que a gente realmente ama, mesmo sabendo que às vezes aquela crítica, aquelas palavras que a pessoa está usando, elas são verdadeiras, porque a gente conhece os defeitos, sabe que ele é capaz de fazer aquilo ali mesmo. Mas naquele momento eu vou defender, vou preservar aquela pessoa, e quando tiver em particular, numa oportunidade, aí sim, a gente tenta trabalhando, tenta ajudar. Então a gente começa a trabalhar assim, vou pedir a Deus que das minhas palavras, da minha boca, só saia aquilo que vai ajudar. Se for uma coisa para atrapalhar, não, que eu possa conter. Me ajuda, Senhor, me ajuda, esses espíritos amigos, a não pronunciar nada que seja para prejudicar, só seja coisa para ajudar. E a começar a observar a boa parte de cada um, né? E reconhecer que aquela boa parte, ela faz uma diferença enorme, embora a gente aqui na Terra tenha o péssimo costume de julgar uma pessoa que cometeu 1 milhão de atitudes excelentes, mas errou em uma. Ela vai ficar sendo marcada por aquela que ela errou. Né? É um costume nosso. Então ele fala aqui pra gente, ó, a tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte de bem-estar das horas que vamos viver. Né? Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das coisas. A Maria escolheu a melhor parte. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura boa parte nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. E vai ser assim também, inclusive com a gente. Tem hora que a gente começa a fazer esse trabalho de autoconhecimento, né? E tem a boa parte minha é essa, então eu vou investir nessa minha parte boa aqui. Vou tentar fazer de tudo para que ela fique em evidência, para que ela ocupe o maior tempo possível na minha vida, que aí pelo menos eu vou desacostumando, desapegando daquela parte ruim, não deixando que as pessoas sofram as consequências das minhas atitudes. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.